Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Pelo Instagram, @FelipeMaltaTV, você me manda mensagem, quem sabe eu leio aqui ao vivo e te mando um abraço no fim do jornal. Chegou a hora da gente entregar para você que está em casa jornalismo responsável, mas sem perder o otimismo, conversando com você que está em casa. Então é jornalismo responsável, mas é do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Desespero na Chapada. Mesmo após 5 dias de combate às chamas, incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros testa a resistência de bombeiros e voluntários. 2 grandes linhas de fogo ainda destroem a natureza neste incêndio que, tudo indica, começou de forma criminosa. Mulher deixa cachorro para tomar banho em pet shop da Asa Norte e quando volta, o cachorro está morto. Igreja no Paranoá é condenada a indenizar vizinha por excesso de barulho. A mulher procurou a justiça para dizer que não conseguia falar nem ao telefone do lado dessa igreja, por causa do volume do som. No entorno do Distrito Federal, o vereador fez diretor de companhia de saneamento beber a água que estava saindo da torneira do povo marrom, enquanto a companhia afirmava que estava tudo bem. Tatuzinho. Pois é, Malta, todos participavam de uma audiência envolvendo as empresas de saneamento básico, tanto do DF bem como Goiás, mas só que teve uma hora que um vereador, ele acabou, do lado da população que estava revoltada por conta da qualidade da água, ele ofereceu essa água para esses representantes das companhias das 2 unidades da federação. E ali eles beberam. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e a gente está aqui em Águas Lindas e traz os detalhes daqui a pouco. Malta. É água suja, marrom, cinza, branca, tem de tudo. E também o desafio perigoso que tomou conta do TikTok. Adolescentes exibem o nariz supostamente afinado por medicamento de uso extremamente restrito. Os perigos de se usar remédio para acne severa com o objetivo de conquistar os resultados de uma rinoplastia. O SBT Brasília, primeira edição, vai voltar depois de um rápido intervalo, a gente já se vê. Estamos de volta, 11h52, estamos ao vivo. Deixa eu só cumprir a promessa, né? Promessa é dívida. Um abraço vai para Érica Leitão, que nos assiste nesse momento do PSU em Ceilândia. Érica, um abraço, obrigado pela companhia. E também para dona Marísia, do Boa Vista, que não perde um jornal. Dona Marísia, beijo para a senhora. Agora, noticiário. Desde segunda-feira, por falta de pagamento de salário, os funcionários que fazem a limpeza nos hospitais da rede pública de saúde estão em greve. Além da sujeira, o impacto disso também foi sentido pelos pacientes que esperavam por cirurgias. Ontem, o Agarram precisou desmarcar os procedimentos eletivos previstos por causa da falta desses profissionais que são essenciais, no ambiente hospitalar. Segundo o sindicato da categoria, os trabalhadores só vão voltar ao trabalho quando o dinheiro do pagamento, que está atrasado desde o 5º dia útil, caia na conta. Nós estamos com nossas contas tudo atrasado, aluguel atrasado, conta de água atrasada, tudo atrasado, conta de cartão atrasado, que a gente depende do nosso salário para nós poder pagar nossas contas. Se nós não recebemos em dia, como é que a gente vai pagar? Não tem como a gente estar pagando nossas contas. E já foram reclamar do atraso do aluguel. A mulher já foi lá em casa hoje, eu falei para ela, nós estamos atrasados, meu aluguel está atrasado, moça, mas eu estou esperando a gente receber da empresa. Foi isso que eu falei para ela hoje. Conforme saiu a nota hoje, dizendo que eles iriam pagar hoje, mas não pagaram, a gente vai continuar a greve. No momento que pagar e negociar os dias de falta, ticket de refeição, vale transporte, salário, quando for negociado, a gente volta. Com a greve dos profissionais terceirizados que fazem a limpeza e higienização em vários hospitais da rede pública de saúde do DF, olha só como ficou a situação do Agarram. Sujeira, lixo acumulado, sem contar as cirurgias suspensas no hospital, já que não tem equipe suficiente para higienizar os leitos cirúrgicos. Outros hospitais também ficaram sem os serviços de manutenção, como as unidades de Planaltina, Sobradinho, Braslândia, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que realizou os pagamentos ontem. Já o sindicato disse que alguns funcionários receberam os salários e que aguarda cair na conta de todo mundo para acabar com a greve que a gente viu na matéria. Mistério. O que era para ser um dia normal na vida de uma dona de um cachorro acabou virando um caso de polícia. Essa mulher que se chama Larissa deixou o Flock, que é um cão da raça Spitz, num pet shop da Asa Norte para tomar banho.
Acontece que quando ela foi buscar o pet, a surpresa infeliz é que esse cachorro de 1 ano e 4 meses tinha morrido. Se foi mal súbito, se teve alguma agressão, se foi imperícia do pet shop, por enquanto ninguém sabe. Mas o caso foi parar na segunda delegacia e a Kátia Gomes tem as informações. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui com a Larissa, que é a dona do cachorro. Ela ainda está muito abalada e emocionada com o que aconteceu. Ela disse que deixou o cachorro no pet shop por volta de 10 horas da manhã para ele tomar banho e fazer tosa. Só que depois ela recebeu uma ligação dizendo que tinha acontecido um problema com o animal. E aí, assim que ela chegou no pet shop, que fica aqui próximo à casa dela, na 713 Norte, ela encontrou o animal morto. A revolta da Larissa é porque o pet shop não ligou no momento que o animal começou a passar mal. O animal teria sido reanimado durante quase 1 hora e depois foi confirmado o óbito, né? O animal, ele é bem parecido com esse daqui, é a raça Spitz, né? Ele é irmão dele, Larissa? É irmãozinho dele. Me conta, ontem quando você recebeu essa ligação, você foi até o pet shop. Quando você chegou lá, o animal já estava sem vida? Boa tarde. Boa tarde. Quando eu cheguei no pet shop, eles me encaminharam até o subsolo da loja. Um veterinário virou para mim e falou que ele estava morto, sabe? Ele não... Nesse termo, ele está morto, ele não me explicou nada, ele não falou como foi que aconteceu. Eu falei, mas como assim, o que aconteceu? Ele falou, não sei o que aconteceu, mas isso acontece como? O que aconteceu com ele? Ele não me deu explicação, sabe? O que aconteceu? Me entregou meu filho como se fosse um lixo, sabe? Esse cachorro para mim é como se fosse meu filho, gente. Quem tem um cachorro sabe. Me entregou ele no meu braço, geladinho, duro. Eu entreguei ele todo feliz para eles. Eu quero justiça, só isso. Seu cachorro era novinho, né? Tinha 1 ano e 4 meses. Ele apresentava algum problema de saúde? Alguma coisa pode ter acontecido? Ele pode ter tido um mal súbito? Não, ele nunca teve nenhum tipo de problema de saúde. Sempre fez acompanhamento, tomou todas as vacinas. Ele não teve mal súbito. Ele era um cachorrinho saudável, feliz, alegre. E hoje eu não tenho mais meu cachorro porque eu levei ele para tomar banho. Agora a senhora pediu que a UNB fizesse a necrópsia para tentar descobrir a causa da morte. O que a senhora acha que aconteceu? Algumas fotos que a senhora enviou para a produção mostram ele machucadinho. Ele estava sangrando? Ele estava sangrando pela boca. No ânus também tinha um raspado na perna. Que eu não sei por que foi que aconteceu. E eu tive que levar meu filho para necrópsia. Eu não pude nem enterrar meu filho. Olha, a gente tem uma resposta aqui, Malta, do dono do pet shop, acabou de chegar, eu vou ler aqui no WhatsApp para vocês, em relação a esse machucado. Ele disse que o animal não tinha ferimentos e que estava em perfeito estado até a hora que ele entregou o animal para Larissa. Ele destacou que tem quase 20 anos de empresa, trabalhando dentro de toda a segurança possível. Foi essa a resposta dele, Malta, em relação a esses machucados. Ele quer dizer o que com isso? Que eu... Vamos, Catinha, vamos ouvir só o que ela estava falando aí, para a gente terminar de ouvir a Larissa? Oi, desculpa, eu estava ouvindo o retorno, mas o Malta quer ouvir o que você tem para falar em relação a isso. Então, quando a senhora pegou o animal, ele realmente estava sangrando? Ele estava sangrando, com a boquinha sangrando, estava com o ânus sangrando. Gente, meu Deus, eu seria incapaz de fazer isso com meu filho. Meu Deus, gente. É muita dor, é muita falta de respeito com o ser humano. Ele é como se fosse meu filho, gente. Eu não faria isso nunca na vida. Nunca, nunca. Meu Deus. Agora, o que a senhora vai fazer? Qual que vai ser a sua providência? Eu quero justiça. Eu quero que ninguém passe pela dor que eu tô passando. Eu quero que os pets sejam respeitados. São ente familiar, não é
um objeto, é um ente familiar. Mais respeito. Mais respeito. Uma pessoa para lidar com o animal tem que ter muito carinho, muito amor. E só o que eu recebi ali foi desprezo e falta de respeito. Eles nem são complacentes com a minha dor. O que a senhora acha que aconteceu com o seu animal? Não sei, eu não tenho a mínima ideia do que tem acontecido com ele. Não tenho a mínima ideia, eu quero justiça, eu quero saber o que aconteceu. Malta, ela está muito emocionada. Eu vou encerrar a entrevista por enquanto, mas se você quiser, a qualquer momento eu volto. Estou aqui com a Larissa, acompanhando essa história. Eu sei que ela está bastante emocionada e a gente compreende isso, mas para cumprir aqui o nosso dever de ouvir os dois lados e de entregar para a população o que realmente aconteceu, a gente teve a informação de que quando ela foi até o pet shop, ela acabou se exaltando também, quebrando as coisas lá no pet shop. Isso é verdade? Ela estava realmente muito emocionada, consternada e acabou partindo para certa violência lá no pet shop? Isso aconteceu? Essa é a alegação do dono do pet shop. Eu vou confirmar isso com ela, saber exatamente o que aconteceu. Larissa, o dono do pet shop, ele justificou pra gente que realmente não sabe o que aconteceu com o animal, que o animal estava sendo secado, já tinha terminado o banho, quando ele desmaiou, que o dono passou 40 minutos ali tentando reanimar o animal. E quando você foi até o pet shop, você estava, claro, bem nervosa, exaltada, e você teria derrubado alguns produtos ali da loja, quebrado alguns produtos. Inclusive, ele chamou a polícia, vocês foram para a delegacia e registraram a ocorrência. Isso aconteceu? Você ficou um pouco nervosa mesmo? Acabou quebrando ali alguns objetos da loja? Gente, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, em estado de choque, porque eu perguntava para eles: o que vocês fizeram com meu filho? Porque eu trouxe ele vivo, eu só quero saber o que aconteceu. O que aconteceu com eles? Por que vocês não me ligaram antes? Sabe? E ele tratou meu filho como um objeto, gente. Ele tratou ele como se fosse um lixo. Eu fiquei muito nervosa, muito triste. Ele tratou ele da pior forma possível e eu sempre quis dar o melhor para ele. E recebi meu cachorrinho morto. Obrigada, Larissa. Só para completar, Malta, o dono do pet shop também vai aguardar essa necrópsia que a família vai fazer para saber realmente o que aconteceu, qual foi a causa da morte. Mas eles alegam que não fizeram nada, que o animal não caiu e ele realmente desmaiou enquanto estava sendo secado. Então fica aí esse mistério. O que aconteceu com o cachorro da Larissa? Obrigado, Kátia, pelas informações. Meus sentimentos à Larissa, realmente é uma situação muito desconfortável, desgostosa. Realmente, só quem tem um animal de estimação e cuida dele desde pequeno sabe o que é ter a companhia desse bicho, a confiança que você tem que criar num estabelecimento para deixar lá para tomar banho, porque o cachorro não te conta, o que ele passa nos lugares. Você tem que prestar atenção no comportamento. Até agora, a gente não pode dizer nada além de que possa ter sido uma fatalidade, porque não tem nada provado. Mas é importante mesmo que venha à tona o resultado dessa necrópsia para a gente entender. O cachorro morreu de quê? Será que teve um mal súbito mesmo? Será que foi agredido? Agora, uma última informação. A produção acaba de me avisar no ponto eletrônico, Kátia, que o dono do pet shop se defende e diz que tem as câmeras de segurança mostrando o atendimento que foi feito para o Flock e que ele vai consultar os advogados dele, agora que está com esse problema com a polícia, para poder ver se divulga essas imagens e consegue provar a teoria dele de que o cachorro foi atendido no estabelecimento. Kátia, muito obrigado pelas informações. Larissa, um abraço para você. Tomara que isso tudo se resolva de forma pacífica agora, que já não tem mais como voltar, né? Larissa ficou nervosíssima, chegou no pet shop, quebrou tudo as coisas. Obrigado, Kátia, pelas informações. Vocês se lembram do caso que a gente mostrou aqui do servidor do Banco Central que era dopado e agredido pela própria esposa? Esse homem agora está com a família
e ontem eles até saíram para comer pizza, graças a Deus. Tomara que esse pesadelo esteja chegando ao fim. De acordo com os enteados de Eduardo, Marúzia Brum foi orientada pelo advogado a entregar o Eduardo na 21ª delegacia. Os enteados estão buscando o servidor aposentado e agora são eles quem vão cuidar do padrasto. Eduardo disse que está aliviado. O Ministério Público do Distrito Federal já encaminhou à Justiça a manifestação a favor de que a guarda do servidor aposentado passe a ficar sob os cuidados de uma das enteadas e não mais da companheira Marúzia. Os filhos informaram que Marúzia abandonou o apartamento alugado em Águas Claras e que agora está escondida. Em Águas Lindas de Goiás, uma audiência pública na pública dos... Desculpa, diretora, não te ouvi. A gente vai com o tatuzinho? Alô? Desculpa, pessoal. Ao vivo sempre acontece isso. Mas deixa eu te falar um negócio. Lá em Águas Lindas de Goiás, você conhece a cidade que fica aqui no entorno do Distrito Federal. Uma audiência pública na Câmara dos Vereadores teve uma situação constrangedora. Os moradores estão reclamando de que estão sendo obrigados há mais de mês a usar água suja que sai pela torneira. Aí nessa audiência, um vereador falou para o diretor da companhia de saneamento assim: vocês estão falando que essa água tá boa? Então bebe. O homem teve que beber a água marrom. E os moradores continuam dizendo: queremos água limpa. Tatuzinho, que história é essa? Boa tarde para você. Pois é, malta, boa tarde pra você, meu amigo. Ao vivo aqui, né, sabe como é que é? 12:05, a gente tá aqui nesse bairro, que é o setor 12, em Águas Lindas. E Águas Lindas, malta, ultimamente vem sofrendo com essa questão. Uma, a falta de água. Outra, quando a água chega nas residências, essa água chega de forma suja ou com a água meio turva. Essa é a realidade dos moradores. A gente vai entrar aqui, malta, ao vivo. Vou chamar o seu Sidney, vou até pedir licença a ele aqui para entrar na residência dele, que é essa casa aqui, malta, para mostrar, porque você sabe, malta, contra imagens não há argumentos. A gente vai entrar aqui agora, vem comigo, malta. Vou pedir o Anjinho para ajudar o nosso querido Magno, né, para entrar aqui. Vamos chegar aqui. Olha só, cuidado aí, meu querido, só pra gente, né, vamos chegar aqui para mostrar que a água realmente, ela chega, ô malta, geralmente nesse horário, parte da manhã, suja, meio turva. Libera aí para nós aí, seu Sidney. Olha só, se isso aqui, malta, há condições para você beber. Olha só, malta, como é que tá a água. Ela chega desse jeito assim, ó, branca, desse jeito. Ou seja, parece que tem cloro demais, cloro em excesso. Imagina você tirar uma água dessa, malta, para beber, para colocar na geladeira, para fazer uma comida, né? Olha só como é que tá. Agora que ela deu uma clareada, seu Cid, chega aqui para falar com a gente aqui. É uma situação que você já vem vivendo com isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Quando não é a falta d'água, você não tem condições de, por exemplo, usar uma máquina de lavar, porque a água está muito fraca, é turva, pela manhã fica bem mais turva, você percebe no filtro, nas vasilhas, se você deixa a água, você percebe aquela coisa barrenta. Ou seja, é difícil para vocês? É difícil, muito difícil. Agora uma pergunta, vocês pagam conta, né? A conta de água? Sim, todos os meses. Todos e os aí meses vem desse jeito? Sim. Tá E é uma água cara, né? É? Olha só, malta, vou pedir o seu Cid novamente para vir com a gente aqui, pra gente dar uma volta. Deixa eu sair por aqui, Magno, para dar certinho para você. Vem cá, seu Cid, vamos dar a volta aqui? Vem cá ajudar aqui, porque parece que a gente tem novidade, malta. E por conta dessa questão, malta, vamos lá, fora de novo, seu Cid. Um vereador, acontecia uma audiência pública, né, essa semana aqui na cidade, na Câmara de Vereadores. E nessa audiência pública, o que acontece? Estavam representantes da CAESB, o consórcio CAESB e também Saneágua, que é a companhia aqui de Goiás, eles estavam discutindo essa questão da qualidade da água. Sim. Quando, de repente, um vereador aqui da cidade, o Clériston Rocha, conhecido como Kekel, né, e da Vulcanic, do MDB, ele pegou uma água que estava turva e acabou oferecendo para esses representantes dessas companhias de água e esgoto dos dois, né, dos dois estados, DF e também Goiás. Esse vídeo, malta, viralizou nas redes sociais, foi uma polêmica e tanto, inclusive bombou de audiência, né? Aí, vários compartilhamentos, e esse vídeo aí, inclusive, chamou a atenção de todo mundo, inclusive porque mostra que esses representantes dessas duas companhias beberam água, né? Sim, mostra que eles beberam a água no momento. E viralizou muito, todo mundo compartilhou, né? Porque todo mundo fica preocupado com a situação da água, então viralizou bastante mesmo. Malta, a gente inclusive, malta, tem até nota que a nossa produção apurou,
porque assim que nós chegamos aqui no local, e essa realidade não é só da casa do seu Sidney, mas também de outras residências aqui de Águas Lindas de Goiás, que estão vivendo e convivendo com essa triste realidade. Quando não falta água, a água vem suja. Inclusive, malta, assim que nós estávamos preparando para entrar ao vivo agora, né, meio-dia e pouco, um carro da Saneágua já chegou aqui no local para tentar avaliar a situação do momento. Se realmente a água está suja, não está turva. Então a gente está, lógico, acompanhando esse trabalho aqui. A gente vai trazer mais informações, mais detalhes sobre essa situação da água turva. E a gente, inclusive, está tentando falar com o vereador, esse vereador que, né, viralizou nas redes sociais. E daqui a pouco também a gente volta com mais informações, inclusive com notas tanto por parte da Prefeitura de Águas Lindas, bem como também da Companhia de Água e Esgoto de Goiás, que é a Saneágua. Meu querido Malta. Obrigado, Tatu. Mas que bom, né, que o carro da Saneágua já está aí. A gente gosta assim, da gente mandar a equipe para ouvir o que a população quer dizer. E assim, pode ser que a água realmente tenha condições de ser utilizada, mas é importante que ela tenha um aspecto límpido também, né? Porque a pessoa não vai acreditar que uma água cinza tá boa. Uma água marrom, muito menos. Até daqui a pouco, Tatu. Obrigado. A Igreja Pentecostal Caminho da Verdade, localizada no Paranoá, foi condenada a pagar R$2.000 em indenização a uma vizinha que procurou a justiça para reclamar do barulho. Diz essa senhora que tinha pregação, cântico, hino, oração com música, banda, microfone, tudo ligado na caixa de som e que por conta do barulho vindo da igreja, essa mulher mal conseguia falar ao telefone. Com a gente ao vivo está a advogada Ana Carolina Osório, que vai nos ajudar a entender os efeitos da lei do silêncio. Boa tarde, Ana Carolina, seja bem-vinda. Então quer dizer que mesmo que seja de dia, barulho demais não pode, né? Como que a lei do silêncio define esses termos? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Um prazer falar com você e com os telespectadores. No Distrito Federal, nós temos a Lei Distrital do Silêncio, que prevê limites de emissão de ruídos a depender da localidade em que se encontra aquele estabelecimento e dependendo do período de emissão, diurno ou noturno. Naturalmente, em um período diurno, o limite ele vai ser superior, sendo inferior, então, e no período noturno. E não é um mero capricho do legislador, tá? O estabelecimento de um limite para a emissão de sons tem amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O excesso de ruídos, ele causa privação de sono, que por sua vez causa graves danos à saúde. E é perfeitamente que sejam conjugados os interesses das duas partes, bastando que seja observado o bom senso e se faça um exercício da empatia. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes fica a impressão para as pessoas que limite de emissão de ruído é só depois de 10 da noite, que durante o dia pode fazer o que quiser. Então não é assim, nem festa, nem igreja, nem boteco, nem nada pode fazer o barulho que quiser, mesmo que esteja numa área mista. É preciso respeitar também o direito do vizinho de ter um dia tranquilo. Exatamente, Malta. Durante todo o período do dia vige limites previstos na lei do silêncio. Então, ainda que a gente esteja falando sobre um período diurno, de manhã, de tarde, devem ser observados os limites previstos na lei do silêncio. Quando a gente fala sobre essas relações de vizinhança, eu enfatizo essa importância do bom senso, da empatia, da boa-fé. Desse processo, Ana, a gente pôde ter a informação de que a vizinha que vai receber esses R$2.000 de indenização, ela anexou como prova daquilo que ela estava contando, vídeos gravados de dia, também de noite, em dias diferentes, provando que aquele ruído estava muito alto. Você acha que esse é o caminho para alguém que está sofrendo com o barulho vindo de algum estabelecimento perto, para conseguir eventualmente resolver esse problema? É bom filmar e registrar que aquele barulho está demais? O primeiro passo, Malta, é fazer esse registro, tá? Realizar alguns vídeos, registrando aí o excesso de ruídos. O segundo passo, registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Afinal de contas, o excesso de ruídos caracteriza uma contravenção penal, chamada de perturbação ao sossego, inclusive passível de prisão de até 3 meses. O segundo passo, se a gente estiver falando sobre um evento temporário, né, de mais de um dia, ou mesmo um evento já fixo, é muito importante solicitar a intervenção do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, que é responsável
pelo monitoramento, pelo cumprimento da lei do silêncio. E mesmo assim, caso não surta o efeito desejado, é interessante proceder, assim como essa pessoa fez, a ajuizar uma ação, buscando uma indenização pelos transtornos decorrentes desse excesso de ruídos e também buscando uma obrigação de não fazer, ou seja, que o estabelecimento deixe de produzir som acima dos limites previstos na Lei Distrital do Silêncio. Veja que a gente está mencionando, a condenação inclusive menciona multa de R$500 para cada nova ocorrência de emissão de barulho acima do limite. Então, para resumir, Ana Carolina, lei do silêncio vale de dia, vale de noite, não importa a área, se é uma área comercial, residencial ou mista, todo mundo tem que respeitar um limite de ruído. Exatamente, Felipe. O que vai variar é justamente o limite de decibéis, que varia de acordo com a localidade do estabelecimento e de acordo com o momento em que aquele som ele é emitido. Ana, muito obrigado pela presença, você foi tão clara, esclareceu todas as nossas dúvidas. Espero que a gente tenha a chance de te trazer aqui outras vezes para a gente conversar sobre assuntos importantes para o nosso telespectador. Até a próxima. Será um prazer, Felipe. Até a próxima. Valeu. Pessoal, a gente está no mês de setembro e esse é um período em que o mundo inteiro reforça a importância de realizar ações para prevenir o suicídio. Um assunto que é muito delicado e que também é tratado como tabu. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? Com cuidado, com cautela, responsabilidade, precisa entrar nesse tema. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, funciona 24 horas por dia e oferece suporte para quem enfrenta problemas. Talvez você não saiba, mas o jornalismo raramente publica notícias de pessoas que tentam ou mesmo conseguem tirar a própria vida. O Código de Ética não aborda o tema em específico, mas diz: o jornalista deve evitar a divulgação dos fatos de caráter mórbido e contrários aos valores humanos. Mas como tratar desse tema de forma responsável? Os momentos vividos nesse vídeo foram registrados por câmeras de celulares e aconteceu aqui no Buraco do Tatu, região central de Brasília. Sem explorar nem identificar a pessoa, a gente mostra como o policial militar que cuida dessa ocorrência. Todos são treinados durante o curso de formação. A gente está preparado para situações de todos os tipos, né? Naquele momento ali, o que eu mais percebi é que eu tinha que ter a calma. Eu tinha que passar a segurança e tranquilidade para ela. Ela já estava num estado psicológico muito abalado. Um pensamento que já veio à cabeça de muitos brasileiros. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Procurar ajuda é o melhor caminho. Falar sobre o tema, sempre nós temos que dar caminho para procurar ajuda. Então tem que procurar SAMU, tem que procurar qualquer serviço do SUS que tenha profissionais de saúde para poder te acolher, poder te receber e não permitir que você cometa esse ato errado. Ainda segundo esse psiquiatra, de uns tempos para cá, especialmente com o Setembro Amarelo, isso tem mudado. A maneira de ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda é agir. Agir como? Ficando simplesmente ao lado dela um dia, 2 dias, 3 dias? Não. É agir dando afago. Mas afago no sentido de você poder levar para um serviço médico. Para você convencer que ela tem que ir para um serviço médico. Mas e aí? Como vai você? Quantas vezes a gente pergunta isso por dia e não presta atenção nas respostas? Pensando nisso, o Centro de Valorização da Vida, CVV, criou a campanha justamente com essa frase. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar, ou seja, saber ouvir e poder falar. Criado há 60 anos, o centro hoje conta com mais de 4.000 voluntários, que estão aptos a atender as pessoas 24 horas por dia. Essa é a função do CVV, facilitar essa fala, permitir que a pessoa fale sem ser criticada, sem ser julgada, tendo o anonimato garantido. Para o CVV,
A saúde mental é tão importante quanto a física. E na pandemia, isso ficou ainda mais visível. Isso é o que a gente busca nesse Setembro Amarelo, que as pessoas estejam mais abertas, que elas possam se informar, que elas possam reconhecer se elas precisarem de ajuda e até pedir esse apoio. O Setembro Amarelo tem muitos significados, principalmente para a Adriana Gouveia, que é uma das voluntárias, uma das mais de 4.000 pessoas voluntárias do CVV no país. Ela, por exemplo, há 4 anos, neste mesmo mês, Setembro Amarelo, ela decidiu ajudar o próximo. É um trabalho de escuta, de amorosidade, sem julgamento, e é um serviço imprescindível para a população hoje em dia. Mas como perceber esses sinais? As dicas mais comuns são ficar atento ao isolamento, às mudanças marcantes de hábitos, a perda de interesse por atividades de que gostava, ao descuido com a aparência, a piora do desempenho na escola ou no trabalho, alterações no sono e no apetite. É fácil detectar algumas pessoas que precisam de ajuda e às vezes é difícil também. Então assim, nós não podemos crucificar a família que não observou, até porque não são profissionais, não estão habilitadas. E é isso que a gente quer ensinar com o Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Uma nova lei aqui no Distrito Federal cria um selo para identificar produtos que não fazem testes em animais. É o selo Livre de Crueldade, que é uma iniciativa pioneira. Eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Você já deve ter ouvido falar sobre a história do Ralph. A animação que rodou o mundo mostra como é a vida de um bichinho usado em testes de produtos de beleza. Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Embora o Brasil não tenha uma lei federal, no DF a prática vai ser proibida. A norma entra em vigor em 2022 e prevê multa de até R$1 milhão para as empresas que desrespeitarem as regras. Há 4 anos, essa indústria em Ceilândia não faz mais testes em animais. As fórmulas dos mais de 100 produtos desenvolvidos em laboratório são testadas em quem vai usar. Nós fazemos um estudo duplo cego com seres humanos e recolhemos o que são os pontos colocados nesse estudo. Através disso, nós iniciamos a fase 2 do projeto, que é a certificação quanto à Anvisa. Uma linha de produtos da empresa conta com 2 selos, o de embalagem reciclável e o Livre de Crueldade, da organização norte-americana PETA. O registro certifica que a produção dos cosméticos não inclui testes em animais em nenhum estágio do processo. Tudo que é correto se torna mais caro, então é o planejamento nosso. Matéria-prima que há uma certificação que ele precisa nos apresentar selos que nos demonstre a correta utilização, correta fabricação, custa caro. Foi como consumidora de produtos de origem vegetal que a Lucila viu uma oportunidade de negócio. Ela é vegana há mais de 7 anos e estava cansada de ir ao mercado e ler rótulo por rótulo dos itens para saber como eram feitos. A empresária decidiu fazer uma curadoria própria que vai de comida à higiene e montou uma loja online. Os produtos veganos, eles são bons para a nossa saúde, para o meio ambiente e também para a economia do nosso país. E o mais importante, a gente salva vidas, então a gente tem muita empatia e compaixão, que é, não preciso ver um animal sofrendo, não preciso um ratinho ou um cachorro tirar aquele pelo, para eu ver se aquele produto é bom para mim. A partir de agora, o DF também terá o selo Livre de Crueldade, uma certificação para as marcas que não fazem testes em animais. As empresas que aderirem à medida vão poder receber benefícios e incentivos fiscais do governo.
A lei foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do DF, mas ainda precisa ser regulamentada. Essa especialista em direito dos animais conta que mais de 100 milhões de bichos são sacrificados por ano em testes de laboratório. Procedimentos que nem sempre trazem o resultado esperado. Existem pesquisas aí de agência reguladora norte-americana para os medicamentos, né, que mostra que em até 92% dos casos, os medicamentos que já foram testados, produtos que já foram testados inicialmente em animais, quando chega a vez de testar em seres humanos, tem falhas. Ou seja, o uso de animais na ciência acaba também sendo prejudicial aos seres humanos, atrasando a própria ciência. No começo da edição de hoje, a gente mostrou a história da Larissa, que foi levar o Flock num pet shop da Asa Norte e um cachorro aparentemente saudável, sem nenhum problema de saúde, que simplesmente morreu durante o banho e ela encontrou o cachorro morto quando chegou a esse pet shop. Nesse momento, quem está com a gente ao vivo é a Ana Paula Vasconcelos, que é advogada da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-DF, e a Kátia Gomes, quem continua acompanhando esse assunto. Kátia, com você. Oi, Malta, eu estou aqui com a Ana Paula porque ela está ajudando a Larissa nesse caso. E eu vou conversar agora com ela justamente sobre o que pode ser feito nesse tipo de situação para evitar que um animal morra em um pet shop. Você trabalha com animais, sabe que, claro, o pet shop precisa ter um cuidado redobrado ali na hora de fazer o trato, dar banho, secar. Tem alguma maneira que o pet shop pode evitar que situações como essa aconteçam, Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde. Nós esperamos, Kátia, que situações como essa cada vez ocorram com menos frequência. Para isso, é muito importante que o tutor entenda que, na hora de levar o seu animalzinho para tomar banho, ele tenha que optar por locais onde tem vidro, onde ele possa acompanhar o procedimento, nunca deixar o animal por horas sozinho no estabelecimento. É um momento geralmente de muito estresse para o animal. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, que nós ainda não sabemos o que aconteceu e aguardamos os esclarecimentos, que a pessoa acompanhe o banho. É o primeiro e principal ponto que o tutor deve pensar ao optar por dar banho no animal. Esse tipo de situação, você estava me contando que é até comum, né? Já aconteceu outras vezes aqui no DF. Você acompanha quantos casos que você tem conhecimento? Nós temos alguns casos em andamento aqui no DF, tá? Onde a polícia está investigando e está apurando a autoria e as circunstâncias dos ocorridos, inclusive com morte de cachorros filhotes, né, que foi levado para um pet shop para tomar banho e também morreu. Então, esses casos vão chegar à justiça em breve e é muito importante que a população também denuncie. Caso ocorra algo parecido com o seu animal, que a pessoa procure a delegacia mais próxima, registre um boletim de ocorrência para que os fatos possam ser apurados e verificados se houve ou não um crime naquele caso concreto. E o responsável pelo pet shop, ele acaba respondendo ou é um crime brando? Não. Se for caracterizado maus tratos, né, que é um crime com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, mais pagamento de multa. É uma pena considerável. Ou ele pode também responder na esfera civil, com pagamento de indenização de danos morais e materiais. Mas para tudo isso nós aguardamos as investigações. Obrigada, Ana Paula. E Malta, a gente vai continuar acompanhando também, porque o laudo da perícia deve sair em 30 dias. Então, daqui 30 dias, a gente volta com o caso, dando o resultado e explicando, né, para o pessoal de casa o que aconteceu com esse animal. Eu estou na expectativa, Kátia, que antes mesmo desse laudo sair, que a gente consiga ter acesso às imagens das câmeras de segurança que esse pet shop diz ter. O dono já disse para a nossa produção que está avaliando com seus advogados se divulga essas imagens, que na versão dele provam que o bicho não foi maltratado lá dentro, que ele realmente morreu sem muitas explicações. A Larissa, que estava com a gente agora há pouco, está ali devastada emocionalmente, coitada, até quebrou as coisas lá no pet shop, o que não é uma atitude muito justificável, mas no auge da emoção acabou quebrando as coisas que ela viu lá no estabelecimento. A Ana Paula, da Comissão de Direitos dos Animais da OAB, traz aqui as dicas para você que está em casa, que conheça o pet shop, que você vai levar o seu cão para não passar por situações desagradáveis em caso de maus tratos, mas ainda não podemos dizer que foi isso que aconteceu com o cachorro da Larissa. Agora, o dono prometeu avaliar se divulga as imagens das câmeras de segurança e mostra que o Flock foi bem tratado. Tomara que isso venha à tona e que a Larissa possa ficar mais calma pensando, foi mesmo uma fatalidade, ou
esse exame daqui 30 dias revela algo mais supostamente criminoso e a Ana Paula, como advogada, vai saber muito bem como que direciona esse caso. Kátia, de novo, obrigado pelas informações. O Tatu está com a gente de volta ao vivo? É isso? A gente vai agora para Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Vocês viram agora há pouco que a água está saindo da torneira do pessoal uma cor meio esquisita. Na casa de algumas pessoas sai cinza, na casa de outras pessoas sai marrom. Teve uma audiência na Câmara dos Vereadores, uma audiência pública com representantes da Saneago, que é a companhia de abastecimento lá de Goiás, e um vereador simplesmente pediu, falou, vocês estão falando que a água tá boa? Então pega, tem o vídeo, vamos ver esse vídeo? Eu vou pedir para rodar o vídeo do momento em que o vereador pede para o diretor da companhia de saneamento beber a água marrom que eles estavam dizendo que estava boa para consumo. Roda aí, diretor. Vixe, Tatuzinho tá com a gente, conectado, plugado. Tatu, é com você, o vereador tá aí contigo ao vivo agora? Vamos ligar o microfone do Tatu, pessoal? Pra gente ouvir. Ligar o áudio, só brilhei. Agora sim, Tatu, okay, a gente agora? tá te ouvindo, Okay? pode mandar. Firme. Bora lá, eu acho que essa falta de água tá prejudicando até nós aqui, viu? Que a gente tá com sede aqui, viu? E quando a gente tentou beber água aqui, Malta, não conseguiu, que tava suja, né, seu Sidney? Tá difícil, né? Sim. Então, Malta, é o seguinte, esse vídeo viralizou nas redes sociais por conta dessa audiência pública que acontecia, né, na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Águas Lindas de Goiás. E quem teve a ideia foram dois vereadores aqui da cidade. Primeiro, por meio de mostrar essa indignação da população, de oferecer essa água suja, turva, para os representantes tanto da CAESB, bem como também da Saneago, que é um consórcio que faz aí, no caso, esse trabalho aqui em Goiás. Vereador que é o da Vulcânica, que é o Clérison Rocha, do MDB, vereador, como é que foi essa história? O vídeo aparece lá, o senhor falando primeiro, né, usando a tribuna, em meio àquela audiência pública, quando de repente o senhor teve a ideia do outro vereador de oferecer essa água para o pessoal beber, foi isso mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós tivemos essa ideia um dia antes, porque ia ter a audiência no dia seguinte, aí eu e o vereador Éder Nunes aqui, que é meu parceiro na Câmara, tivemos a ideia de postar no status do WhatsApp um morador que tivesse água saindo suja da torneira, que é constante. Aí uma moradora mandou pra gente o vídeo, fomos até a casa dela, enchemos essa garrafa de 2 litros e deixamos na geladeira pro dia seguinte. Só que aí eu tinha combinado com ele que eu e ele beberíamos da água, porque senão eles não beberiam. E a ideia deu certo. Quando foi me passada a palavra lá, eu levei a água até eles lá, água suja. E um deles bebeu, que foi o presidente da Saneago, o da CAESB não quis muita história com a água, não. Ou seja, e o senhor esperava que esse vídeo ia bombar nas redes sociais? Não esperava que ia bombar, ali foi mesmo uma resposta do que nós passamos aqui na cidade. Eu e o vereador Éder, nós somos moradores aqui há mais de 30 anos, tomamos dessa água, tomamos banho com essa água, então nós passamos a mesma coisa que os moradores passam. Então ali foi uma coisa que os moradores queriam fazer, mas não tinham a oportunidade, então nós só fizemos ouvir a voz do povo. Vereador Éder, foi isso mesmo? Como o vereador disse aqui, são cerca de 20 anos que esse consórcio, ele cuida hoje da água aqui em Águas Lindas, tanto envolvendo a CAESB, né, que é a companhia de Brasília, bem como a Saneago. Vocês vêm lutando com isso há 20 anos. É isso mesmo, é um desserviço que eles oferecem aqui no município, falta água constantemente. E aí nós tivemos, com essa oportunidade deles virem a Águas Lindas e ouvirem as nossas reclamações, e também a forma enérgica que nós estávamos agindo, como o vereador Keké disse, tivemos a ideia no dia anterior e falamos, vamos pegar uma água do morador e vamos servi-los, porque é a água que nós bebemos. Fiz questão de beber na hora, falei, me traz para me beber para provar que essa é a água que sai da nossa torneira. O senhor no vídeo, inclusive, é o que aparece no canto direito ali, o primeiro a beber água para mostrar, ou seja, para servir até de exemplo para os outros que estavam ali sentados? Correto, fui o primeiro a beber a água, chamei a responsabilidade, falei, essa é a água que nosso cidadão bebe. E oferecemos para ele, mas um deles recusou a beber a água e essa é a água que sai da torneira. Inclusive o prefeito ali do lado ali, que é o loiro, né, que tá até com a máscara meio azul, ele parece que fala não, mas que ele diz aí o sinal ali? É que não chegou a tempo de chegar nele, na hora da manifestação se acalorou, né, o público se acalorou e o vereador Keké teve que voltar à tribuna para discutir, reclamar e finalizar a questão. Agora, vereador, só pensar aqui rapidinho aqui, o que você espera com tudo isso? Que resolva? Esperamos que resolva, caso não resolva, nós temos condição de cuidar da nossa água. A companhia arrecada aqui quase 6 milhões por mês e não conseguem fazer um reservatório
para poder acabar com esse problema. A água é puxada diretamente do poço e jogada nas torneiras dos moradores. Quando não vem suja, ela vem da forma que vocês estão vendo aí, cheia de cloro. Tá aí. Obrigado aos dois vereadores, Malta, falando com a gente. Rapidinho aqui, Malta, antes de passar a bola para você, temos resposta da CNA que diz o seguinte, que não tem informações sobre essa questão de notícias de água turva aqui em Águas Lindas de Goiás. E a outra nota é da Prefeitura de Águas Lindas que diz o seguinte, que o prefeito fica dialogando o tempo todo com o consórcio CAESB-Saneago. Malta. Obrigado, Tatu. Tava lendo aqui também que eles disseram, ó, que solicitaram da nossa produção o endereço, a produção do SBT, para mandar uma equipe para avaliar a situação imediatamente. Tomara que se resolva, viu? Um abraço pro pessoal de Águas Lindas de Goiás que assiste o SBT Brasília, primeira edição. Valeu, Tatu. Obrigado. Dezenas de bombeiros de Goiás e brigadistas vêm atuando no combate aos incêndios florestais na Chapada dos Veadeiros. Segundo a corporação, a situação já está sendo controlada aos poucos. A gente tem as imagens aí, não tem? Vamos ver a reportagem. Ontem, os trabalhos foram concentrados na região do Rio dos Couros, que é a última barreira natural que separava o fogo do Parque Estadual Águas do Paraíso. Uma equipe de helicóptero orientava o pessoal em terra. Os bombeiros conseguiram debelar uma extensa linha de incêndio que avançava em direção ao parque e à Cachoeira dos Couros, na área de proteção ambiental de Pouso Alto, perto do povoado de São Jorge. Agentes do ICMBio ajudaram no combate às chamas na região de Boa Vista, evitando que o fogo atingisse os atrativos turísticos da Chapada dos Veadeiros. Durante esta noite, as equipes continuaram ativas. Hoje, as frentes atuam no Vale de São Miguel, com apoio também de brigadistas do Preve Fogo. O Corpo de Bombeiros atua, neste momento, com 35 militares especialistas em combate a incêndio florestal na região do Rio dos Couros, que é uma região onde tem uma linha bastante extensa, uma linha aproximada de 8 quilômetros. E estamos combatendo aquela região com a missão de salvaguardar as fazendas que tem ali naquela região, né, o patrimônio e a integridade física dos moradores e dos rebanhos criados por eles. O calor dos últimos dias tem incomodado tanta gente, né? É o famoso um sol para cada um, uma chuvinha ia cair bem. Mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, São Pedro só deve mandar chuva aqui para o Distrito Federal a partir do dia 23 de setembro. Hoje, para você ter uma ideia, a temperatura pode chegar aos 35 graus. Também é preciso se hidratar bastante, a gente diz isso sempre, porque a umidade está muito baixa. Ao longo do dia pode ser que baixe para 12%, o que aumenta a sensação de calor. Então, a gente vai já para o intervalo, mas você não mude de canal. Eu falei como é que vai ser a previsão do tempo pro dia, eu quero ver nesse momento como é que tá. A temperatura agora, meio-dia 36, estamos ao vivo, está em 31 graus. E a umidade relativa do ar, neste momento, está em 15%. Pelo menos o céu tá mais azul, né? Tava tão cinza esses últimos dias, tomara que fique assim. Ó, vamos pro break, a gente já volta. Uma polêmica do TikTok. Depois de trocar o método anticoncepcional, a advogada Giovana Frison começou a sofrer com espinhas no rosto. O tratamento indicado foi o Roacutan. Ela tomou o medicamento entre março de 2019 e fevereiro de 2020 e sofreu com os efeitos colaterais. Eu tive um começo de depressão por causa de uma interação medicamentosa, que o Roacutan também não pode ser tomado com qualquer medicamento. Da pele, da boca, do intestino, eu senti muito ressecamento do intestino, ressecamento dos olhos bastante também. E depois eu fui sentindo o ressecamento das articulações, eu sentia muito inchaço, as articulações inchavam e doíam muito. Foi um período muito difícil, um tratamento muito difícil. Giovana só conseguiu o resultado que esperava por causa do intenso acompanhamento médico que recebeu de uma dermatologista. Um tratamento que eu fiz o tempo todo com indicação e com acompanhamento médico, fazendo exame mensal. E ainda assim não foi um tratamento fácil, ele é um tratamento que ele mexe com todas as suas áreas, assim, além de ele mexer muito com o seu corpo, ele mexe muito com o psicológico. Mas eu jamais teria conseguido fazer sem ter um acompanhamento de um profissional comigo. A doutora Clarissa, que fez o tratamento da Giovana, explica que o Roacutan é um medicamento muito forte e com efeitos colaterais e, por isso, não pode ser utilizado de qualquer maneira.
Ele é tão sério que pacientes menores de idade, eles precisam da autorização de um maior de idade responsável para conseguir comprar o medicamento. Todos os pacientes do sexo feminino em idade fértil, eles têm que assinar um termo dizendo que estão em uso de contraceptivo. O remédio é metabolizado no fígado da mesma forma que as bebidas alcoólicas e alguns medicamentos. Então, para evitar hepatite, a recomendação é não ingerir álcool e informar ao médico o uso de outros remédios e até mesmo de vitaminas. Apesar dos riscos, o uso da medicação se tornou febre nas redes sociais. Isso porque pessoas começaram a compartilhar que o Roacutan, além de tratar acnes, também pode afinar o nariz. A hashtag RoacutanCheck atingiu mais de 26 milhões de visualizações e a Roacutan Challenge conta com mais de 3 milhões de visualizações até o momento. Nos vídeos, pacientes exibem imagens do nariz de antes e depois do tratamento. O suposto milagre realmente pode acontecer, mas a médica esclarece que esse afinamento só aparece com quem sofre de doença de pele. E por isso, o remédio não deve ser consumido na tentativa de conseguir uma rinoplastia. Existem algumas doenças que fazem o aumento do tamanho do nariz às contas do aumento das glândulas sebáceas. Para esses casos, quando não responde aos tratamentos habituais, ou seja, não é um caso de frequente, é um caso de exceção, para os pacientes que não querem ser submetidos à cirurgia, você tem como opção o uso do Roacutan. Mas veja bem, é uma situação de doença, né? Não é simplesmente para deixar um nariz normal, fino, até porque não se consegue esse resultado. Você consegue afinar a pele, você consegue diminuir a produção das glândulas sebáceas, mas um nariz normal, com frequência, não tem doença das glândulas, então ele não vai agir nesses pacientes. Tá dado o recado. Tchau, até amanhã.